Classe média é quem mais paga imposto de renda. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados, e vamos falar sobre esse tema aqui de quem é que paga imposto no Brasil. Mais uma vez, havendo dúvidas, entre em contato com o canal e coloque lá o seu ok ou não ok sobre a matéria que vamos falar agora. Uma pesquisa que foi realizada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco, revelou que uma pessoa que possui uma renda mensal entre 5 a 7 salários mínimos paga uma alíquota efetiva de imposto de renda de 5,98%, enquanto quem recebe mensalmente entre 10 e 20 salários mínimos paga uma alíquota de 11,25%. E a classe de renda mais alta, que recebe entre 240 e 320 salários mínimos, paga apenas 5,31%. O estudo provou ou mostrou alguma coisa que aqui no Brasil todos já estão carecas de saber. A classe média é a classe de contribuinte que mais paga imposto. O estudo tomou por base as declarações de imposto de renda fiscal do exercício de 2022, ano calendário de 2021. A maior alíquota efetiva média do imposto de renda pessoa física de brasileiros é de 11,25% e corresponde à faixa de classe média que percebe entre 15 e 20 salários mínimos. Ou seja, você é classe média, bem sucedido, tem um bom salário, vai pagar mais imposto do que todo mundo. A alíquota efetiva decresce até 5,31% para os indivíduos com renda de 240 a 320 salários mínimos. Óbvio que você, quando tem uma renda maior, normalmente grande parte dessa renda é renda de dividendo, de lucro que você auferiu na tua empresa e distribuiu para você. Então, para fins de comparação de pessoa física para pessoa física, aquele que recebe está aí na faixa dos 320 salários mínimos mensais, paga menos, porque uma grande parte do que ele recebe não tem a tributação mais na fonte, já que o dividendo hoje não é tributado. Entretanto, há uma falácia aí no mercado que os empresários pagam pouco imposto. Isto não é verdade. O que é uma empresa? É uma pessoa que tem dinheiro, resolve colocar aquele dinheiro numa empresa, criar empregos, movimentar a economia, e se ele fizer a coisa bem feita, no final do ano ele pode gerar um lucro que vai ser tributado hoje pela alíquota de 34%. Então é enorme o imposto. Além dos 34% do imposto de renda, tem o PIS, tem o COFINS, que são impostos que incidem sobre a receita da empresa. Então, quando se diz que o dividendo deve ser tributado porque o empresário não paga imposto, não é verdade. Ele colocou o capital dele, colocou em risco, porque qualquer investimento tem uma grande parcela de risco, dependendo se ele dá certo ou não, e sobre os rendimentos, a receita que as empresas têm, elas também pagam imposto. Com essa alíquota enorme de pessoa jurídica, 34%, o dividendo vem para você sem custo adicional. E isto foi uma decisão tomada pela Receita Federal lá em 1994, 95. Por quê? Porque naquela época, muitas empresas que havia o imposto na fonte, na distribuição dos dividendos, as empresas simplesmente não distribuíam o dividendo. Então, o que os sábios da época resolveram fazer? Bom, já que nós não podemos ter uma previsão de quanto vamos receber de imposto de renda na distribuição, porque a distribuição de dividendo é uma decisão da empresa, do empresário. Se ele resolver investir todo o lucro, ou reinvestir todo o lucro, não tem imposto nenhum. Aí os sábios falaram assim, bom, então a gente vai tirar os 15% e vamos aumentar o imposto, que na época era 25%, passamos para 34%. Então, independentemente se a empresa distribuísse ou não o lucro, já estaria pagando mais aí 10% ou 9% de imposto de renda. Por isso é que os dividendos pararam de sofrer a tributação na fonte. O que se quer fazer no Brasil, entretanto,
tem um viés um pouco vesgo, porque para tributar o dividendo, de novo, se for 15%, a empresa deveria ter da mesma forma uma redução na sua alíquota, deixar de ser 34% e voltar para 25%, como era lá atrás, quando isso ocorreu ao contrário. Então, na realidade, o que se fez no passado foi uma forma muito inteligente de se tributar todo o lucro que a empresa gerou. Por isso é que ele ia sem imposto adicional para o empresário, porque a empresa já pagou esse imposto. Agora, com o tempo, essas coisas vão ficando no esquecimento da população e aqueles que gostam de criar e cobrar mais tributos começam a divulgar a ideia de que os grandes empresários não pagam imposto porque são acionistas e recebem o dividendo sem tributação. Mas a tributação já existiu. Isso só ocorreu porque no passado passou-se a se cobrar esse imposto da distribuição na apuração do lucro. Por isso é que parou-se de se cobrar. Então, se voltarmos, porque isso ainda não está totalmente decidido, o governo ainda não tem uma legislação aprovada sobre essa matéria, é importante que, ao se impor a tributação do dividendo, também se reduza a tributação do lucro na pessoa jurídica. Então, a conclusão do estudo é que a classe média é a que paga mais imposto sobre a renda. E é verdade. Por isso é que toda vez que o governo reajusta a tabela do imposto de renda, ele perde uma arrecadação muito grande. Mas esse ano, por exemplo, o governo fez diferente. Não sei se todos notaram, a tabela só foi reajustada no primeiro nível, só de 1984 para 2.400 e alguma coisa. Todas as outras faixas de renda da tabela não sofreram reajuste algum. Ou seja, a classe média, mais uma vez, está pagando a conta, porque os primeiros da base salarial realmente tiveram aí um incremento de alguns 300 e poucos reais, mas o restante da população assalariada não teve reajuste algum. É isso aí.